Bem, nós vamos então continuar dando sequência à nossa série de mensagens que nós iniciamos alguns domingos atrás, a igreja e a cidade, igreja e a cidade. E hoje o tema que nós vamos tratar é o chamado à cidade, chamado à cidade. Convido você que trouxe então a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus, amém? Filipenses capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 27 ao versículo de número 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Carta de Paulo aos Filipenses. Espero que todos aí encontrem o texto. Bem, bom, todos acompanharem juntos aí a leitura. Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Não importa o que aconteça, se o seu presidente vai ganhar ou não, né? Se aquela pessoa que você votou, seu candidato, vai ganhar a eleição, não importa o que aconteça, tá, irmãos? Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Vamos orar um momento, irmãos, amém? Mais uma vez, feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. O Senhor nos deixou a tua palavra escrita, que para nós, Senhor, é a regra de fé e prática, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque é a tua palavra que nos norteia, é a tua palavra que nos orienta, é a tua palavra, Senhor, que nos mostra a direção, o caminho que devemos andar, Senhor, e como devemos também viver nesse mundo. Que o Senhor, mais uma vez, manifeste a tua graça hoje aqui por meio da tua palavra e que ela fale aos nossos corações, que ela acalme os nossos corações, que ela nos conforte, que ela também nos provoque, Senhor, que ela nos inquiete também, que ela seja abençoadora na nossa vida e na vida do teu povo hoje aqui, Senhor. Esse é o meu desejo, a minha oração, que eu faço humildemente ao Senhor, contando sempre com a capacitação, a graça do Senhor, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado o pastor Márcio esteve compartilhando conosco na sua palavra a renovação do Evangelho. E ele tratou do capítulo 4 ali de João, do Evangelho de João, do encontro e a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana ali junto ao poço de Jacó. E ele também tratou domingo passado que essa mulher teve uma experiência com o Evangelho, ela teve um encontro com o Evangelho, o coração dela foi renovado pelo Evangelho e consequentemente, toda uma cidade foi renovada pelo Evangelho por meio desta mulher. O pastor Márcio nos falou domingo passado que uma cidade é renovada a partir de um coração. Um coração que foi transformado, que foi impactado pelo Evangelho, resultou numa cidade inteira, que é a cidade de Samaria, que também foi renovada pelo Evangelho. Uma excelente palavra que ele trouxe domingo. A respeito desse tema. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar do chamado de Deus para nós como igreja, para a cidade. Nós recebemos um chamado para a cidade.
nós vivemos já no passado, estamos ainda vivendo um fenômeno que você já deve ter ouvido falar, do êxodo rural. As pessoas estão migrando para os grandes centros urbanos. As grandes cidades do Brasil hoje, elas estão hiperlotadas, a população dessas grandes cidades está cada vez mais crescendo, aumentando. E com esse aumento populacional da cidade, com esse crescimento demográfico, vão surgindo também, meus irmãos, alguns desafios, alguns dilemas, algumas questões que vão se colocando diante de nós como igreja, porque nós também fazemos parte de um grande centro urbano. Nós hoje vivemos numa cidade que é Gravataí. É claro que existem cidades muito maiores do que Gravataí, mas nós já, enquanto uma cidade que está crescendo, meus irmãos, nós também já estamos experimentando alguns desafios desse crescimento. Então, o nosso chamado hoje é para sermos igreja na cidade. Como sermos cristãos, como sermos uma comunidade autenticamente cristã, vivendo num contexto pagão, vivendo dentro de uma sociedade pagã. Esse é o desafio que nós hoje nos encontramos como igreja, e é o desafio que as igrejas do Novo Testamento, já naquela época do apóstolo Paulo, também estavam enfrentando. Esse desafio de ser cristãos na cidade, de receberem esse chamado para serem também uma comunidade autêntica, uma comunidade cristã, no meio de uma sociedade pagã. No meio de uma sociedade não cristã. É um desafio, meus irmãos. Um desafio para nós. Se você olhar as cartas do Novo Testamento, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo e pelos outros apóstolos, Tiago, Pedro, todas essas cartas do Novo Testamento, que nós chamamos de epístolas, cartas, elas foram endereçadas a uma igreja, a uma determinada igreja específica, que estava situada num local específico no tempo. Em um tempo específico, numa geografia específica, e dentro de uma circunstância específica também. As cartas do Novo Testamento, se você lê o Novo Testamento e você lê o início das cartas, você vai perceber isso. Que já no início da carta, já está claro para quem essa carta está sendo interessada. Aos crentes de Filipos, da cidade de Filipos, aos crentes da Galácia, a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer lá aos crentes que estão na Galácia, aos santos. 1 e 2 Coríntios também, ele vai saudar a igreja assim, aos crentes que estão na cidade de Corinto. Eram igrejas que estavam estabelecidas, meus irmãos, dentro de um contexto social, dentro de uma geografia específica, dentro de um tempo específico da história e também dentro de uma circunstância específica. Eram igrejas que estavam inseridas no contexto de uma cidade. Se fosse Paulo escrevendo hoje as suas cartas, como é que ele escreveria para nós hoje? Aos crentes da primeira igreja batista da cidade de Gravataí. Acho que ele não diria primeira igreja batista, porque denominação, né? As denominações não existiam naquele tempo ainda, né? Foi todo um processo histórico aí que aconteceu. Mas provavelmente o apóstolo Paulo diria, olha, aos crentes, aos cristãos da igreja lá de Gravataí. E meus irmãos, é interessante a gente observar isso, porque nunca na história a igreja esteve desconectada da cidade. Nunca na história, nós, os discípulos de Jesus, vivemos desconectados do mundo, alienados do mundo, vivendo uma vida à parte do mundo. É claro que no tempo de Jesus havia uma comunidade chamada comunidade de Qumran. Você já deve ter visto isso. Alguns judeus faziam parte dessa seita. Era uma seita chamada a comunidade de Qumran, aqueles que queriam se purificar, queriam se manter mais puros, mais santos, aqueles que eram mais radicais. Eles faziam o quê? Para não se contaminar, eles acabavam se separando da cidade. Eles viviam uma sociedade à parte do mundo. Eles viviam uma comunidade que não fazia parte da cidade. Eles não andavam de cidade em cidade como Jesus andava. Eles não andavam de cidade em cidade como os discípulos andavam. Eles viviam separados
da cidade, desconectados totalmente das cidades daqueles dias. A comunidade de Qumran, se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa lá no Google sobre isso. Os manuscritos de Qumran é uma comunidade, uma seita judaica que se separou da cidade, eles foram viver uma vida alheia da cidade, desse contexto urbano. Mas aí a gente olha para Jesus, onde é que ele chama os discípulos? Ele vai chamar o Mateus lá na coletoria de impostos, ele vai lá na coletoria, ele vai chamar os seus discípulos lá naquele contexto que eles estão vivendo. Quando ele vai chamar os seus discípulos para segui-los, Pedro, Tiago, João, ele vai até o encontro deles na cidade. É lá na cidade que Jesus vai encontrar os seus discípulos, vai chamá-los e vai dizer: olha, venham após mim, me sigam. É na cidade que o ministério público de Jesus vai acontecer, vai se dar. É na cidade que o reino de Deus também vai acontecer. É à medida em que a igreja entende que ela foi chamada para a cidade. Nós somos uma igreja na cidade, mas também nós somos uma igreja para a cidade. Deus não deu a cidade de Gravataí para nós. Não. Deus nos deu para a cidade de Gravataí. A igreja precisa ser uma dádiva, uma bênção de Deus para a sua cidade. Não somos nós que temos que sugar a cidade. Não. O nosso papel como cristãos não é sugar a cidade, mas é abençoar a cidade. É trabalhar em prol do bem da cidade. É viver de forma que a cidade melhore, que o clima da cidade melhore, que o ambiente, que a realidade espiritual de Gravataí melhore. É nossa função como igreja entendermos isso, meus irmãos. Que Deus não nos deu uma cidade. Essa coisa de vamos tomar a cidade de Gravataí, porque nós vamos se apropriar dessa cidade, porque nós vamos conquistar essa cidade, não é bem assim. A igreja foi dada para a cidade, a igreja precisa ser um presente para a cidade de Gravataí. A igreja, a comunidade cristã de Jesus, precisa ser uma bênção para a cidade. Porque é assim que sempre foi, sempre aconteceu na história dos tempos de Jesus. A maior tragédia para uma igreja, ouça isso que eu vou falar porque isso é importante, é muito sério. A maior tragédia para uma igreja, enquanto comunidade cristã, é quando ela não faz nenhuma diferença no seu entorno. A maior tragédia para uma igreja é quando ela não toca a cidade. Quando ela não muda a cidade. Quando ela não transforma a cidade. Quando ela não faz nenhuma diferença na cidade. Essa é a maior tragédia de uma igreja que se autodenomina cristã. Uma igreja que não é relevante para o seu contexto não é igreja de Jesus. A igreja, enquanto comunidade cristã que vive numa sociedade pagã, ela precisa fazer a diferença no local em que ela está inserida, meus irmãos. Eu vi uma vez uma frase chocante. Ela é chocante, mas ela é chocante no sentido que nos faz pensar. Se hoje a igreja de Gravataí deixasse de existir, hoje, de uma hora para outra, os membros da igreja de Gravataí, essa igreja desaparecesse de uma hora para outra, alguém sentiria a nossa falta? Alguém perceberia a nossa ausência? Alguém se diria assim lá fora: cadê aquela igreja batista? Nossa, como eu sinto falta daquela igreja. É uma pergunta que nós, enquanto comunidade cristã, precisamos nos fazer, meus irmãos. Se nós desaparecêssemos, será que sentiriam a nossa falta, a nossa ausência nesse mundo? Na cidade de Gravataí, sentiriam a falta da PIB de Gravataí? Porque a igreja existe para isso. A igreja existe para transformar a sua realidade, o seu contexto, o seu entorno. Nós precisamos fazer, meus irmãos, a diferença na cidade, porque o nosso chamado, o nosso desafio não está aqui dentro. O nosso chamado e o nosso desafio está lá fora. A nossa lagoa é o mundo, é lá fora, é lá que a gente vai pescar. É lá fora que a gente tem que fazer alguma diferença. A igreja de Filipos, os crentes filipenses faziam parte de uma cidade.
cidade de Filipos. Uma cidade que era colônia do Império Romano, dominada por Roma. Era uma cidade que quem era cidadão de Filipos tinha aquele orgulho de ser chamado um cidadão da cidade de Filipos. Eu sou um cidadão filipense. Eles tinham orgulho de ser cidadãos dessa cidade. Eles tinham orgulho, existia até uma certa soberba, por isso que na carta aos Filipenses, Paulo vai tratar sobre isso, sobre a humildade. É um tema que Paulo vai tocar aqui na carta aos Filipenses e vai trabalhar esse tema da humildade, porque o fato de eles serem parte dessa cidade, de eles pertencerem à cidade de Filipos, isso infundia no coração deles um certo orgulho, uma certa arrogância em ser um cidadão da cidade de Filipos. E aí Paulo, sabendo disso, muito inteligente, um homem extremamente culto, Paulo sabendo disso, ele vai usar aqui no versículo 27, a palavra cidadania. Cidadania. Paulo, de forma habilidosa, proposital, intencional, ele vai começar o versículo 27 dizendo, não importa o que aconteça, aqui eu estou lendo a NVI, na sua versão, se a sua Bíblia não for NVI, vai estar de uma outra forma o texto, mas aqui na NVI diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Meus irmãos, eu li várias versões, li a revista atualizada, a revista corrigida, a que mais se aproxima do texto original, nesse sentido aqui, que mais faz jus ao texto original, é a NVI, que traz o termo cidadania. Algumas Bíblias diz, vivam de modo digno. Quem tem essa tradução aí? Vivam de modo digno. Né? Mas a palavra no original aqui, meus irmãos, é a palavra politeomai. Politeomai, de onde vem a palavra política, de onde vem a palavra polis, que significa cidade. Os gregos tinham as suas polis, as suas cidades. E a palavra cidadania vem da palavra cidade também, são palavras que pertencem à mesma família aqui. Cidade, cidadania, todas essas palavras originam dessa palavra aqui, politeomai, exerçam a sua cidadania. Não importa o que aconteça, Paulo está dizendo, exerçam a sua cidadania. Meus irmãos, Paulo está utilizando de propósito essa expressão aqui, para despertar na consciência dos crentes da igreja de Filipos, que eles eram cidadãos do reino de Deus, mas eles também tinham uma cidadania terrena. Eles pertenciam a um contexto urbano, eles faziam parte de uma cidade que era Filipos, eles tinham que exercer a sua cidadania nesse contexto. E meus irmãos, não tem como ser um bom cidadão do reino de Deus e não ser um bom cidadão no mundo dos homens. No nosso contexto urbano de cidade, não tem como você ser um crente verdadeiro e não ser um bom cidadão. Se você é um cidadão do reino de Deus, você vai ser um bom cidadão desse mundo também. Você vai cumprir com seus deveres e obrigações cívicas. Como bom cristão que você é. Como um verdadeiro cristão. Então Paulo vai utilizar essa palavra aqui, meus irmãos, para exprimir exatamente esse conceito. Olha, vocês devem exercer a cidadania de vocês. Exerçam a cidadania de vocês. Eu não posso ser um cidadão do reino de Deus e ser um péssimo cidadão no mundo dos homens. Eu não posso me afirmar ser um cidadão dos céus e ao mesmo tempo ser um péssimo cidadão quando se trata, meus irmãos, de exercer a minha cidadania terrena. É incompatível. Se eu sou um cidadão do reino de Deus, eu devo exercer a minha cidadania terrena, como um bom cidadão. Eu devo ser um bom cidadão no mundo dos homens. Se eu sou um bom cidadão do céu. Meus irmãos, enquanto nós aguardamos a cidade que vem do céu, nós precisamos aprender
a nos relacionar com a cidade que nós vivemos hoje. Quem está esperando uma cidade que vai vir do céu aqui? Eu estou. Tem uma cidade que Deus está construindo para nós, que ela vai descer do céu. A Bíblia fala disso. A Bíblia começa com um jardim em Gênesis, a história da redenção. Se você ler Gênesis, a história começa com um jardim, e a história vai terminar com uma cidade. Interessante isso. Você nunca parou para pensar? A história bíblica, se você ler a narrativa bíblica, você vai ver que tudo começa num jardim, né? Deus planta um jardim ao leste do Éden, ele planta o jardim, ele coloca ali o homem e a mulher. Começa com um jardim, mas a história vai terminar com uma cidade. Com uma cidade. E eu quero ir com vocês aqui rapidamente, vale a pena a gente olhar esse texto de Apocalipse, Apocalipse 21, do 1 ao 5. Veja só o que diz lá, deixa a fitinha da Bíblia aí em Filipenses, tá? Deixa marcado aí em Filipenses. Rapidamente vamos dar essa olhada em Apocalipse 21, versículo do 1 ao 5. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Olha só o que diz aqui. Nós estamos no último livro da Bíblia, que revela como a história vai terminar, como será o fim de todas as coisas. Apocalipse 21, veja só o versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, olha aqui. Cidade santa. A palavra que aparece aqui também é a palavra polis do grego. Palavra de onde nós lemos ali, cidadania em Filipenses, poliotomai, também aparece aqui. A mesma raiz. A cidade santa. A nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Que texto extraordinário, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Eles serão os seus, com os quais ele viverá. Versículo 3. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nessa cidade não haverá mais morte. Quem quer uma cidade assim com taxa de criminalidade zero? Já pensou uma cidade assim? Não teve nenhuma morte em Gravataí. Já pensou? Uma cidade sem criminalidade, sem homicídio, sem morte, sem sangue derramado. Nós vamos viver nessa cidade um dia. Um dia nós habitaremos essa cidade, meus irmãos. Não vi um glória a Deus, um amém, mas tudo bem, vamos lá. Enquanto você diz o seu glória a Deus, eu vou tomar um copo d'água. Tem coisas do Evangelho que tem que fazer a gente vibrar, a gente dar um glória a Deus, a gente vibrar, a gente, que bom, é isso aí, meus irmãos. Eu anseio por viver nessa cidade aqui, e eu tenho que conhecer essa cidade, porque se eu for para o céu e não saber andar nas ruas lá do céu, eu vou me perder, eu tenho que conhecer, tem que ler Apocalipse, senão você vai chegar lá e vai se perder lá no céu. O que diz sobre essa cidade? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. João está falando de uma cidade que desce do céu, a nova Jerusalém. Todos nós vivemos numa cidade hoje, mas essa cidade que nós vivemos não é a cidade que Deus construiu e tem preparado para nós. Meus irmãos, eu estou ansioso, eu estou assim com uma vontade de pisar as ruas de ouro do céu. Vai chegar esse dia em que nós vamos pisar nas ruas de ouro dessa cidade, a Nova Jerusalém. Enquanto isso, eu tenho que lidar com os buracos das ruas de Gravataí. Enquanto isso, eu tenho que levar o meu carro de tempo em tempo na suspensão do mecânico para fazer a suspensão do carro. Porque tem ruas de Gravataí que não dá para andar. Enquanto eu não estou andando nas ruas de ouro, eu tenho que conviver com essas ruas de Gravataí aqui por enquanto.
Porque essa cidade que vem do céu ainda não desceu. Até tem alguns irmãos que já foram me socorrer aqui, né? O Fabiano e o Juliano. Quando eu caí numa panela assim, né? Teve dois episódios em que o pneu do meu carro entrou numa panela aqui em Gravataí, mas num buraco, né, Fabiano? Tu lembra? O Fabiano foi me socorrer debaixo de chuva, meus irmãos. Era a água que Deus mandava. Chuva. Lá foi o Fabiano me ajudar a trocar o pneu lá, na chuva, que eu tinha, né, quebrado o meu macaco, não estava conseguindo trocar. Teve uma outra vez que o Juliano foi me socorrer também. Essa é a realidade da cidade que nós vivemos hoje, uma cidade esburacada. Mas a cidade que vem do céu, ela é perfeita. Ela descerá como uma noiva, que foi adornada, que foi enfeitada e que vai ser entregue para o seu esposo, para o seu marido. Nós temos essa promessa de Deus para nós no livro de Apocalipse, meus irmãos. Então, enquanto nós aguardamos a cidade que vem do céu, nós precisamos viver na cidade dos homens. E na cidade dos homens, nós vamos encontrar dificuldades, dilemas, falta de saneamento, falta de mobilidade urbana. Nós vamos encontrar desafios que é um trânsito estressante, problemas que nós vamos lidar com a cidade que nós vivemos hoje, mas que fazem parte dessa realidade presente. Mas um dia nós vamos viver, meus irmãos, para sempre, nesta cidade, aonde não haverá mais dor, mais morte, ou tristeza. Um perigo que existe de muitos cristãos é o perigo de você divinizar a cidade e você demonizar a cidade. Como é que o cristão demoniza a cidade? Quando você começa a desprezar a cidade. Quando você começa a desenvolver o que eu chamo de urbanofobia, uma síndrome, né? De uma fobia à cidade. Você tem medo da cidade, você quer se proteger da cidade, você quer se isolar da cidade, você se afasta da cidade. Por quê? Porque você vai desenvolvendo uma urbanofobia, você vai tendo uma resistência, uma barreira, uma fobia à cidade, ao contexto urbano. Então você faz o quê? Você despreza a cidade. Esse é o extremo. E qual é o outro extremo, meus irmãos? É você idolatrar a cidade. Você tratar a cidade como um Deus na sua vida. Você idolatrar tudo aquilo que a cidade te oferece. E você começa a idolatrar a cidade. Tem pessoas que idolatram a cidade. Idolatram a cidade. Ao invés de prestar lealdade a Cristo, estão prestando lealdade a César, prestando sua lealdade, sua devoção ao Estado, ao invés de prestar sua lealdade e devoção a Cristo. Começam a idolatrar a cidade. É um outro extremo, meus irmãos. Nós temos que cuidar com esses dois extremos. Não demonize a cidade, porque tem coisas boas na cidade. Mas também não divinize a cidade, não trate a cidade como se fosse um Deus. Porque a cidade, ela é composta de seres humanos, pecadores, de gente pecadora. A cidade é composta de gente ruim, gente mal intencionada, gente cruel, gente que quer ganhar vantagem em cima dos outros. A cidade é composta de todo tipo de gente, é composta de gente pecadora. Essa cidade não é santa. A cidade de Jerusalém, enquanto a gente vislumbra essa cidade que vem do céu, enquanto a gente tem uma perspectiva escatológica dessa cidade que descerá do céu, conforme está em Apocalipse, nós temos que aprender a viver aqui embaixo. A gente tem que aprender a exercer a nossa cidadania aqui nesse mundo. E meus irmãos, como é que você pode ser um bom cidadão nesse mundo? Vou dar alguns exemplos bem práticos aqui, tá? Como é que eu posso cumprir com os meus deveres cívicos nesse mundo, sendo um bom cidadão do reino dos céus? Para a mensagem não ficar muito teórica, eu gostaria de trazer alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, um bom cidadão, ele não fura a fila do mercado, mesmo que dê vontade, mesmo que você esteja atrasado. Um bom cidadão não fura a fila do mercado. Um bom cidadão não ocupa a vaga do idoso. Você quer aprender a viver na cidade que vem do céu? Comece a aprender a ser um bom cidadão na cidade dos homens.
Um bom cidadão não ocupa a vaga do deficiente físico. Ele respeita. Um bom cidadão, meus irmãos, também, ele não ultrapassa o sinal vermelho, ele cuida, no trânsito ele é um bom motorista. Ele respeita a faixa de pedestre, porque ele sabe que aquela faixa de pedestre, uma vez alguém me ensinou isso, e eu nunca mais esqueci, a faixa de pedestre, meus irmãos, é a continuação da calçada. Quando você olha para uma faixa de pedestre, você tem ali, é como se a calçada continuasse, você tem que parar ali. Um bom cidadão, ele para quando ele está diante de uma faixa de pedestre. Eu estou ensinando a minha filha isso agora com 7 anos, eu levo ela para a escola, eu falo, filha, ela quer cortar caminho às vezes, né? Quer chegar mais perto do seu objetivo. Não, filha, vem cá, pela calçada, está aqui a faixa de pedestre, dá a mão para o papai, olha para os lados. Irmão, eu sou crente, eu confio em Deus, mas eu olho para os 2 lados antes de atravessar a rua. Eu creio que Deus me guarda, mas eu tenho que olhar para os 2 lados. Eu pego a mão dela e vou atravessando, filha, pela faixa de pedestre. Um bom cidadão, ele sabe como se comportar aqui nesse mundo. Ele vai atravessar a faixa de pedestre, ele vai frear o carro. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um dado interessante que pode até assustar você. Hoje no Brasil, a principal causa de acidente, de morte de crianças entre 5 a 14 anos, no Brasil, 90% são acidentes de trânsito, que acontecem no trânsito, na rua. Nas ruas das nossas cidades, as crianças estão morrendo. De 5 a 14 anos, estão perdendo a vida nas ruas das nossas cidades. 90% das crianças que morrem no Brasil não morrem de doença, não morrem de enfermidades. Isso, meus irmãos, tem que nos chocar. Morrem em acidentes, atropeladas, por imprudência. Imprudência. O atropelamento tem sido a principal causa de morte hoje no Brasil de crianças, meus irmãos. E isso precisa acender uma luz de alerta para nós cristãos. Nós estamos desaprendendo a viver nas grandes cidades. Precisamos educar uma nova geração para saber como respeitar um sinal de trânsito, como parar numa faixa de pedestre, como caminhar nas ruas de Gravataí e de uma grande metrópole. Como ser um bom cidadão. A gente tem que ensinar essa nova geração. Porque as nossas crianças estão morrendo, 90% no Brasil, de atropelamento. Não olha para os lados. No celular. Distraídas. Porque às vezes isso é o reflexo dos pais também que estão distraídos. Estão distraídos, estão dirigindo, mas estão no celular, estão fazendo outra coisa, estão desconectados do seu ambiente, do seu contexto. Uma outra forma prática de ser um bom cidadão é ser um bom vizinho. Seja um bom vizinho. Você é aquele vizinho assim que os seus vizinhos dizem, que bênção ter um vizinho com você, viu? Ou você é aquele crente que a pessoa que mora perto de você diga assim, Deus me estou orando para ele ir embora. Nem sou crente, mas estou orando. Para ele se mudar daqui. Você, que tipo de vizinho você é? Você é aquele vizinho que quando o seu vizinho tiver um problema, ele vai bater lá na sua porta para pedir ajuda, porque ele sabe que ali ele vai encontrar uma ajuda? Uma palavra? Um socorro? Você é o tipo de vizinho que os seus vizinhos que moram ao lado de você, ali na sua casa, ali na sua rua, no seu bairro, podem contar com você a qualquer hora? Você é esse tipo de vizinho? Você saber viver na cidade, saber viver no contexto urbano, ser um bom vizinho. Meus irmãos, eu prezo muito pela política da boa vizinhança. A nossa igreja nunca teve problema com som alto, aqui no bairro São Geraldo. Já faz anos que eu estou aqui, nunca nós tivemos problema, encrenca, polícia batendo na nossa porta por causa de volume alto. Às vezes aumenta, a gente está sempre conversando com o pessoal do som aqui, dá uma administrada sempre no som. Nós tivemos um caso, de alguns anos atrás, uma vizinha aqui nossa, entrou em contato com a igreja porque estava incomodada com o som. E aí o nosso líder dos diáconos hoje, o Juliano, começou a conversar com essa mulher. Amigavelmente, educadamente, pediu perdão para ela. A gente pede perdão para a senhora. Nós não queremos causar nenhuma confusão.
Se o volume está alto, nós vamos resolver. O que o Juliano fez? Conversou com o pessoal daqui do som, o pessoal deu uma diminuída no volume, ele ligou para ela de novo, e aí, como é que estava o som domingo agora? Estava bom, estava baixo, estava bom, está tudo bem. Que bom. Política da boa vizinhança. Meus irmãos, um bom cidadão, ele tem que aprender a conviver em sociedade. Tem que aprender a se relacionar, a se respeitar mutuamente, respeitar os seus espaços. Respeitar o direito do outro. Isso é cidadania. E nós como cristãos precisamos trabalhar esse tema como igreja. Quantas mensagens, quantas pregações a gente ouve sobre isso. A gente quer ir para aquela cidade lá que a Bíblia fala, a Nova Jerusalém. Mas aqui na nossa cidade, a gente não está exercendo uma boa cidadania. A gente precisa repensar a nossa cidadania. Como é que você está sendo um bom cidadão no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, no seu contexto? Como é que você tem sido um bom cidadão? Uma outra iniciativa, meus irmãos, que nós podemos tomar também, é promovermos ações que visem melhorar a cidade, o nosso entorno. Quando você anda pela cidade, o que você percebe? Começa a prestar atenção. Nós, como igreja, podemos promover ações práticas para melhorar a cidade. Isso é ser cristão, isso é ser um bom cidadão, exercer a nossa cidadania, como Paulo fala aqui no versículo 27, exerçam, continuem exercendo a cidadania de vocês, é isso, meus irmãos. Promover ações que melhorem a cidade. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer aqui, vou confessar para vocês. Pegar uma turma da igreja aqui, pegar um final de semana, cada um pode ter um crachá da igreja, algo para identificar, sair com uma sacolinha recolhendo lixo pela Brasil aqui, juntando os papeizinhos no chão, dar uma limpada no bairro, sabe, dar uma ajeitada no nosso bairro, na nossa frente. Aí o povo de fora lá começa a olhar assim, quem é aquele povo ali limpando o chão, mas não são da prefeitura, não estão de laranja, né? Quem é esse povo, de onde é que eles são? Ah, eles são lá daquela igreja lá, a primeira igreja batista, limpando a rua da cidade. Sim, isso impacta, meus irmãos, a cidade. Esse é o tipo de ação que impacta a cidade, que chama a atenção da cidade, que diz, olha, o povo não está lá só, lá buscando a Deus, lá no domingo, eles estão fazendo uma diferença aqui no seu contexto. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Pegar uma sacolinha e sair limpando aqui a Avenida Brasil, limpando, juntando, conversando com as pessoas, dando um bom dia aqui para o vizinho do lado, chamando aqui, ô vizinho, como é que está? Tudo bem? Tem alguma coisa que a gente possa fazer aí? Para ajudar? Meus irmãos, isso é se conectar com a cidade. É dialogar com a cidade. É de alguma forma promover ações que beneficiem o nosso contexto, o contexto que nós vivemos. É exercer a nossa cidadania nesse mundo. Trabalhar pelo bem comum. Tem uma frase que a Grazi sempre repete lá em casa que já se tornou um mantra. Mantra. Ela sempre chega para nossa filha, para a Esther, e diz, filha, Esther, tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Isso é cidadania. Cidadania começa em casa, meus irmãos. Tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom só para você. Tem que ser bom para todos. Isso é cidadania. Lá em casa a gente está trabalhando isso com os nossos filhos. Tem que ser bom para todo mundo. É trabalhar em prol de um bem comum. Isso é ser um bom cidadão, é exercer a nossa cidadania de modo digno do Evangelho. Agora, há uma forma de exercermos a nossa cidadania nesse mundo e de sermos uma comunidade cristã no meio de uma sociedade pagã. E qual é a forma? Está aqui no texto, no versículo 27, Paulo vai dizer, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Digna do Evangelho de Cristo. Vivam a cidadania de vocês, conduzam a vida de vocês como bons cidadãos, de forma a dignificar o Evangelho, de forma a honrar o Evangelho, de forma, meus irmãos, a não envergonhar o Evangelho. Vivam a cidadania, exerçam a cidadania de vocês de modo digno do Evangelho. Honrem o Evangelho por meio da boa cidadania de vocês. Vocês querem ser uma comunidade autêntica? Paulo está dizendo para os crentes de Filipos, vocês querem ser uma comunidade autêntica, cristã autêntica, no meio de uma sociedade pagã? Então,
Vivam de modo digno do Evangelho. Honrem o Evangelho por meio da conduta de vocês. Meus irmãos, a igreja hoje, brasileira, aqui eu falo de forma genérica, a igreja brasileira hoje, ela está envergonhando o Evangelho em muitos sentidos. A igreja que era para estar unida, está dividida, politicamente. Fiquei sabendo de um assunto de uma igreja em que 2 irmãos discutiram no final do culto por causa de política, e um deu um tiro no outro. Sacou a arma e deu um tiro. Dentro de uma igreja evangélica. Um absurdo. Chegou a esse extremo, meus irmãos. A coisa chegou nesse extremo, de um irmão sacar um revólver e atirar no outro dentro de uma igreja, por causa de uma questão política. O povo de Deus está dividido, o povo de Deus está fragmentado, no momento da história em que nós deveríamos estar unidos, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, meus irmãos. As questões políticas não podem nos dividir, não podem me afastar do meu irmão, não podem impedir de olhar nos olhos do meu irmão e dizer: você continua sendo meu irmão, mesmo votando mesmo votando no eu continuo te amando. Vocês estavam louquinhos para ouvir o nome, né? Fala, pastor. Quem, né? Não. Mesmo votando no candidato tal, eu continuo te amando, meu irmão. Porque o mesmo sangue que te lavou, me lavou também. O mesmo Jesus que te salvou, também me salvou. A mesma graça está sobre a minha vida, está sobre a tua vida também. Vamos nos tratar cordialmente, fraternalmente. As questões políticas não podem, meus irmãos, nos dividir. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma comunidade cristã, vivendo no contexto de uma sociedade pagã. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, nós precisamos fazer a diferença. E a gente está apegado com coisas pequenas, estamos apegados muitas vezes com picuinhas, com coisas tão pequenas, meus irmãos, coisas tão pequenas. Esquecemos de exercermos a nossa cidadania nesse mundo de forma digna do Evangelho, de forma que honre o Evangelho. No versículo 27 ainda ele vai dizer: permaneçam firmes no Evangelho. Firme. Será que a nossa fé hoje está firme no Evangelho? Exercer a nossa cidadania, viver de modo digno do Evangelho, permanecer firmes no Evangelho. Você está firme na palavra de Deus hoje, meu irmão? Você está firme? Paulo diz: permaneçam firmes na fé. Firmeza. Firmeza é uma coisa que está escassa na vida da igreja hoje, de muitos cristãos, é ter firmeza na palavra de Deus, firmeza doutrinária, firmeza ética. Ser firme é aquela pessoa que não retrocede, é aquela pessoa que não oscila, é aquela pessoa que é firme naquilo que ela crê, naquilo que ela acredita, nas suas convicções. Ela está firme em Cristo Jesus, ela está firme no Evangelho. Firmeza no Evangelho. A gente precisa estarmos firmes no Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque os ataques virão. Mas se você permanecer firme, você vai vencer os ataques. As críticas virão, mas aquele que permanece firme vence as críticas. As lutas, os problemas, as adversidades, as tribulações, elas vão vir, mas aquele que permanece firme no Evangelho vai vencer as lutas, os problemas, as adversidades, vai encarar tudo isso e vai vencer tudo isso, porque ele está firme, firme. Você já pensou se eu dissesse para você agora assim, ó, senta nessa cadeira aqui, mas ela não está muito firme, tá? Você ia sentar? Não, né? Uma cadeira que não está firme, você vai sentar nela para cair? Quem gosta de instabilidade aqui? Hoje no nosso país a economia está instável, a política está instável, o cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário muito instável, muito volúvel, e requer de nós firmeza no Evangelho.
como é que nós devemos estar, como é que a igreja de Jesus tem que se portar? Com firmeza, firmeza. Permaneça firme, meu irmão. Minha irmã, permaneça firme, firme no Senhor Jesus, firme. Meu irmão, permanece firme, firme, firme no Senhor, firme na palavra de Deus, firme no Evangelho. O versículo 27 ainda diz: lutem juntos pela fé do Evangelho. Agora Paulo nos convida a batalharmos e lutarmos juntos, unidos pelo Evangelho. Porque um reino subsiste, um reino dividido não subsiste, Jesus falou. A mensagem do Evangelho nos une. Nos une. Batalhem juntos pela fé evangélica. Finalzinho do versículo 27. Lutem, batalhem, unânimes pela fé evangélica. Meus irmãos, nós temos que lutar juntos. Só tem uma forma de ser crente. Só tem uma forma de ser igreja. Sabe qual é essa forma? Juntos. Lutando juntos. Um exército não luta dividido. Todo exército que luta dividido, ele perde a batalha. Você já pensou um exército que vai para a batalha, vai para a guerra, de repente você olha para os soldados e está cada um indo para um lado diferente? Ao invés de lutarem coesos, unidos, eles começam a se dispersar. Você olha para o exército, cada soldado está indo para uma direção oposta. E o exército começa a desfazer a sua formação de combate, a sua formação militar. Aquele exército começa a se desagregar, cada um começa a lutar a sua própria luta, a sua própria batalha. O que vai acontecer, meus irmãos, com esse exército? Ele vai perder a batalha, ele vai sucumbir, ele será facilmente derrotado pelo seu inimigo. Mas um exército que luta unânime, unido e que está coeso junto, dificilmente ele será vencido. Ele será derrotado. Eu lembro muito do filme aquele Os 300, os espartanos. Se você olhar o filme Os 300, os soldados de Esparta, os espartanos, eles lutavam, eles tinham uma formação militar. Tem uma parte do filme que é fantástica, né? Em que eles se agrupam. E aí o inimigo começa a atirar flechas, lanças contra eles, mas eles estão tão coesos, tão unidos, tão blindados, eles se blindam de uma forma que eles se tornam impenetráveis. O ataque do inimigo não faz nem cócega. Aquilo que o inimigo tenta fazer é frustrado, porque de tão juntos que eles estão e eles vão se conectando, eles se blindam de tal forma que eles não são derrotados pelo inimigo. Paulo vai usar essa expressão militar, o termo que ele usa aqui é um termo militar, lutem, é um termo que ele traz aqui do contexto militar, lutem pela fé evangélica. Por qual causa você tem lutado hoje, meu irmão? Você tem lutado em causa própria? Muitas vezes você acha que está lutando por uma causa que é nobre, mas ela não é. Você está lutando em causa própria. Qual é a sua trincheira hoje? Por qual causa você está lutando hoje? Você está travando uma luta, uma batalha em prol de que causa, meu irmão? Quando Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado romano, o que Jesus fala? Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu não entendeu nada ainda, né, Pedro? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, guarda a espada, Pedro. Aí Jesus, só para me dar trabalho, eu tenho que colocar a orelha do cidadão lá no lugar, Pedro. Só para me dar trabalho, eu tenho que fazer um milagre agora aqui, para colocar a orelha desse rapaz aqui que tu arrancou fora, no lugar de novo. Por que tu foi arrancar a orelha desse rapaz? Guarda, Pedro, a tua espada, Pedro. Guarda, porque a minha luta, Pedro, não é essa. A minha causa, Pedro, não é essa. Você está lutando, Pedro, em causa própria. Não precisa de espada. Guarda a tua espada aí, Pedro. Jesus estava ensinando e levando Pedro a entender que existia uma causa muito mais nobre, meus irmãos. E essa causa é a causa do reino de Deus. É a causa do Evangelho. Se existe uma causa nobre que realmente vai valer a pena nós lutarmos por ela, essa causa é a causa do Evangelho.
por essa causa vale a pena você dar a sua vida. Vale a pena você apanhar. Vale a pena você sofrer ataques nas redes sociais, seja lá onde for, no seu trabalho. Vale a pena sofrer e enfrentar todo tipo de perseguição que tiver que enfrentar por esta causa. A causa do reino de Deus e do Evangelho vale a pena. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Essa não é a minha causa, Pedro. Tu não entendeu ainda qual é o meu negócio, Pedro. Tu não entendeu ainda. Guarda a espada. Meus irmãos, chegou a hora, chegou o tempo de lutarmos juntos. Amém? Precisamos estar unidos pela causa do Evangelho. Eu quero aproveitar essa santa convocação do apóstolo Paulo aqui para dizer, meus irmãos, deixemos de lado as picuinhas. Deixemos de lado as discussões que não edificam, que não nos levam para frente. Deixemos de lado, meus irmãos, pelo amor de Deus, deixemos do lado aquilo que não traz honra e glória ao nome do nosso Deus, ao Evangelho. Deixemos de lado as infantilidades. Deus quer um povo maduro. Deixemos de lado os mimimis. Deixemos de lado tudo isso. Vamos deixar de lado. Pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. Precisamos lutar e estarmos juntos, unidos pela causa do Evangelho. Para encerrar, meus irmãos, quero avançar no texto. O versículo 30 diz: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, mais um termo militar aqui que o apóstolo Paulo usa, o mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Versículo 29 ele fala do sofrimento, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer por Cristo, mas também de sofrer por Ele. Uma comunidade cristã autêntica, que vive em meio a uma sociedade pagã, é uma comunidade que, além de viver o Evangelho de modo digno, além de permanecer no Evangelho, além de tudo isso, é uma comunidade que está disposta a sofrer pelo Evangelho. A sofrer pelo Evangelho. Pastor, e se as coisas piorarem no Brasil? Se as igrejas começarem a ser invadidas, os templos começarem a ser pichados, destruídos, se levantar uma perseguição aqui no Brasil, se o cerco fechar, o que a gente faz? Permanece firme no Evangelho. E se for necessário, sofre pelo Evangelho. Porque isso é um privilégio. A marca do verdadeiro cristão, como diria Dietrich Bonhoeffer, a marca do verdadeiro cristão é o sofrimento. É um privilégio crer em Jesus, mas também é um privilégio sofrer por Jesus. Não estou dizendo que você tem que procurar o sofrimento, não, Ele vai te achar. Não procura, Ele te acha. Se você é um verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus, não fica caçando o sofrimento, indo atrás, porque Ele vai te encontrar, meu irmão. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, se nós somos uma comunidade autêntica, cristã autêntica, nós vamos sofrer nesse mundo. Vamos sofrer. Jesus sofreu. Foi desprezado. Foi rejeitado, foi humilhado. Foi perseguido. Foi morto. Foi morto. E Ele não promete uma vida fácil para nenhum de nós, que somos seus seguidores. Ele não promete facilidade. Mas Ele promete que Ele vai estar conosco em todo o tempo. Paulo está sofrendo, está preso. Seu futuro é incerto. Ele escreve a carta aos Filipenses, que também era uma comunidade sofredora, que estava também experimentando o sofrimento. Mas ele escreve para esses cristãos e ele diz: recebam o sofrimento como um privilégio. Como um privilégio. Se você está sofrendo por ser cristão hoje, quero dizer para você, bem-vindo ao time de Jesus. Bem-vindo ao time de Jesus.
Se você se converteu lá na sua casa e sofreu perseguição dentro da sua casa, pelo fato de você se dizer crente, seguidor de Jesus, não tenha vergonha disso. Porque é um privilégio sofrer pelo Evangelho. É um privilégio. Não somente crer, mas sofrer pelo Evangelho. Meus irmãos, eu sofri a minha vida toda pelo Evangelho, desde a escola. Só o fato de eu dizer que eu era crente era um motivo para não ter amigo na escola. Para poucas pessoas quererem ir na minha casa, estreitar laços comigo de amizade. Só o fato de você hoje chegar numa universidade, você que é jovem, está aqui ouvindo essa palavra hoje, experimenta chegar numa URGS, numa universidade, aí e dizer, eu sou crente. Para você ver, você é fulminado. Os jovens hoje estão indo para a universidade, estão sendo fulminados. Estão sendo atacados, perseguidos, pelo simples fato de dizer eu sou crente. Sofrendo chacota de todo. É um privilégio sofrer por Jesus. É um privilégio. Estou preparando a minha filha para isso, porque eu sei que os dias dela vão ser pior do que os nossos aqui. Os dias que a minha filha vai enfrentar, o sofrimento que a geração dela vai enfrentar é muito maior do que o sofrimento que eu já enfrentei durante toda a minha vida de cristão e ainda possivelmente vou enfrentar. O sofrimento dela é muito maior. Então eu estou preparando ela, meus irmãos. Eu estou preparando ela. Minha filha, não tenha vergonha de assumir que você é cristã. Veste a camisa, minha filha. Você crê em Jesus. Lembra disso? Você crê em Jesus. Jesus está contigo. Ele não vai te abandonar. Meus irmãos, nós temos que preparar para o que virá. Independente se levantar uma perseguição no Brasil hoje, que essa perseguição sirva para te deixar mais crente e mais convicto ainda do que você já é hoje. Amém? Sabe o que a igreja perseguida lá na China está dizendo? Não orem por nós, para que o sofrimento, para que a perseguição cesse. Se você conversar com um cristão de uma igreja perseguida, lá na China, que não pode se reunir e cultuar a Deus de forma livre, sabe o que um cristão lá perseguido vai dizer? Não ore para que cesse a perseguição aqui. Porque a gente tem medo de se tornar uma igreja acomodada, como é a igreja de outros países. Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, igrejas que se acomodaram. A gente não quer se acomodar. Não orem por nós para que a perseguição pare. A gente não quer se acomodar. Ore para que Deus nos dê coragem para enfrentar a perseguição. Amém, irmãos? Então Deus quer te revestir hoje, Deus quer te dar hoje a oportunidade para que você possa repensar a sua cidadania hoje, não apenas a sua cidadania celestial, mas a sua cidadania terrena também. A forma como você tem se portado como um bom cidadão nesse mundo, dirigindo bem, sendo um bom motorista, pagando bem os seus impostos, assumindo os seus compromissos, cumprindo com os seus deveres e obrigações cívicas, votando bem. Seja um bom cidadão, votando bem. Isso também é o nosso papel como cidadãos desse mundo. Amém? Então eu convido você a se colocar de pé. Eu quero dar uma oportunidade hoje para você. A revisitar a sua fé. Revisitar a sua história. Revisitar a sua experiência com o Evangelho. E se questionar, será que eu realmente faço parte de uma comunidade autêntica? De uma comunidade cristã autêntica que está vivendo dentro de um contexto de uma sociedade pagã? Será que eu estou fazendo alguma diferença na minha cidade? Será que alguém está percebendo a minha presença? Será que a minha presença no meu trabalho, na minha faculdade, lá onde eu estou, será que a minha presença tem sido lá uma presença abençoadora para aquele lugar, para aquele contexto onde eu vivo? Para o meu bairro, para a minha rua? Meus irmãos, é para isso que a gente vem todo domingo. Para quê? Para se encher do Evangelho. Aí a gente se enche do Evangelho domingo, para depois enchermos a cidade com o Evangelho. Para isso que serve o culto. Eu me abasteço com o Evangelho. Eu sou alimentado, nutrido com o Evangelho. E agora eu parto para o meu compromisso de ir para a cidade, disseminar esse Evangelho,
impregnar a cidade com o Evangelho e com os princípios e valores do Evangelho. Amém? Enquanto o grupo de louvor canta essa canção, quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Você que está precisando hoje ser despertado, de um despertamento, de se reconectar com Cristo, com o Evangelho, com a palavra de Deus, e de buscar uma conexão, uma relação saudável com a cidade. Começar a olhar para a cidade de Gravataí com outros olhos. Começar a enxergar a cidade de Gravataí não como uma pessoa que só fica apontando problema, murmurando, se queixando, porque a cidade é assim, porque a cidade tem esses problemas, porque a cidade é difícil, porque a cidade tem esses desafios, mas começar a olhar como Jesus olharia para a cidade de Gravataí hoje. Eu convido você a enxergar a cidade de um jeito diferente, como um cidadão do reino de Deus enxerga. Então saia do seu lugar, enquanto o grupo de louvor canta. Eu quero orar por você que hoje quer assumir um novo compromisso com Cristo, a partir de hoje, com o Evangelho. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser um cidadão do reino, mas ao mesmo tempo um bom cidadão do mundo dos homens. Enquanto eu aguardo a cidade que vem do céu, eu quero fazer a minha parte na cidade que eu vivo, que eu crio os meus filhos, na cidade em que eu estou hoje inserido. Amém?